Está aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Convido o deputado João de Deus para fazer a chamada dos deputados para verificação de quórum. Deputado Antônio Cafu, ausente. Deputado César Lacerda, ausente. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques, presente. Deputado Edmar Pirineus, ausente. Deputado Tadeu Filipelli, presente. Deputado João de Deus, presente. Deputado Jorge Cauí Júnior, presente. Deputado José Edmar Cordeiro, ausente. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputada Maria José Maninha. Já falei que você está presente. Deputado Manelzinho dos Táxis, presente. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miquéas Paz, ausente. Deputado Odilon Aires, ausente. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha, presente. Deputado Rodrigo Hollenberg, ausente. Deputado Adão Xavier, ausente. Deputado José Ramalho Brasileiro, ausente. Deputado Geraldo Magela Pereira, ausente. Deputado Odilon Aires, presidente do PMDB, presente. Deputado Edmar Pirineus,
Sempre presente. É. Encontram-se 8 deputados presentes, portanto, há quórum para a discussão. Solicito o secretário que leia os expedientes sobre a mesa. Moção de autoria do deputado Geraldo Magela. Manifesta protesto contra a proposta da Secretaria da Receita Federal de tributar os salários mais baixos, reduzindo o limite de isenção de imposto de renda. Passamos ao comunicado de líderes. Conceda a palavra ao deputado Renato Rainha. Ele depois que vai para o Bom Dia Brasil. Senhor presidente, nobres deputados, o Jornal de Brasília de hoje traz uma matéria intitulada Promotor investiga a morte de garota em hospital. Essa matéria é um tanto estranha, porque não compete ao Ministério Público a apuração de crimes. Não compete de forma nenhuma. A Constituição Federal, no artigo 144, diz que compete à Polícia Federal e à Polícia Civil, com exclusividade, a apuração de infrações penais, ou seja, crimes e contravenções penais. E não pode o Ministério Público instaurar procedimento preliminar para apurar crimes, e a morte é um crime, é um homicídio, seja ele doloso ou culposo, porque desta forma o Ministério Público estaria usurpando uma competência que foi determinada a nível constitucional a outra instituição. Eles já tentaram fazer isso na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público e na Lei Orgânica Estadual do Ministério Público. Tramitou no Congresso, foi discutida, e lá o Ministério Público queria investigar crimes, instaurar inquéritos policiais, ou seja, exercer funções próprias de polícia judiciária. E o Congresso Nacional negou. Disse que essa instituição, o Ministério Público, não poderia apurar os crimes, haja vista que ele é parte na relação processual. O Ministério Público atua entre as suas múltiplas funções como acusador na função processual. Estou concluindo. Deputado, por favor. E se ele atua como acusador na função processual, ele não pode investigar como Estado, haja vista que o advogado de defesa não tem essa prerrogativa. E se o Ministério Público tiver, ele vai ferir de morte um princípio fundamental do processo, que é a isonomia das partes. O Ministério Público é o fiscal da lei. E como fiscal da lei, ele tem que fiscalizar os seus próprios atos com mais rigor do que fiscaliza dos demais. Deputado Renato Rainha, conclua, por favor, deputado. E o promotor da defesa do consumidor, Antônio Ezequiel Neto, está agindo ao arrepio da legislação, extrapolando sua competência. Eu volto a falar hoje sobre a matéria segurança pública e a questão da isonomia e da proporcionalidade, ainda hoje no comunicado de parlamentares, sobre quem é o responsável por estar querendo dividir a Polícia Civil. Muito bem, deputado. Conceda a palavra ao deputado Miquel Paz. Conceda a palavra ao deputado Cafu. Comunicado de líder. Comunicado de líder, você. Conceda a palavra ao deputado João de Deus. CPF, carteira de identidade, essas coisas todas. Você me liga mais tarde, eu estou no plenário agora. Tá bom?
Olha, eu quero a atenção do plenário, por favor, porque eu vou elogiar o meu governador. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, porque as deputadas estão na China. Solicito dos nobres deputados atenção ao colega João de Deus, por favor. Obrigado. Olha, se vocês não quiserem ouvir eu elogiando o governador, é simples. Agora, pelo menos, presta atenção a mim. Certo? Manelzinho, posso contar com o senhor? Posso? Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, desculpa, as deputadas estão na China. Eu venho a essa tribuna hoje para elogiar o governador Cristóvão Buarque. É uma pena que o meu amigo Escovão não esteja presente. Deputado Luiz Estevão, para que ele, junto comigo, possa também elogiar a atitude do governador Cristóvão Buarque, o tão famoso homem bom. O governador Cristóvão autorizou a viagem do coronel Edis Costa, ex-comandante da polícia do governador Roriz, a viajar para a Argentina e para outro país da América do Sul. A oposição está gostando, né? Só que ele autorizou sem ônus para o Estado. Então eu acho que nós devemos elogiar o governador nesse momento. Até porque o coronel vai viajar para a América do Sul, mas vai com o dinheiro dele e não com o dinheiro do Estado, que outrora era feito dessa forma. Eles iam passear, fazer turnê por a Europa e etc e tal, com o dinheiro do Estado. E o governador Cristóvão teve coragem de autorizar a viagem do coronel, que está fazendo um curso no Rio de Janeiro, já às custas do erário público, diga-se de passagem, autorizado pelo governo anterior, e que agora, além de estar ganhando diária, queria ganhar diária para viajar para o exterior. O coronel Edis Costa, que carinhosamente o pessoal da polícia chama de pavão, porque ele anda só olhando de lado, assim, cheio de estrela, mas não faz porra nenhuma e nem fez pela segurança do povo do Distrito Federal. Então, nesse momento, eu quero elogiar o governador e dizer que é por aí que nós vamos construir uma sociedade justa e igualitária. Coronel quer viajar, vá com o dinheiro dele, e não com o dinheiro do povo. Conclua, deputado. Estou concluindo, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado. Eu solicito da taquigrafia tirar a palavra que atenta quanto ao decoro. Eu convido o deputado Rodrigo Hollenberg. Conceda a palavra ao deputado Rodrigo Hollenberg. Olha, 2 minutos e meio eu não deixo mais, porque tem muito, a pauta é grande hoje. Senhor presidente, Não, senhores deputados, você já falou no bom dia. senhor vice-presidente, deputado José Edmar, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos já foi considerada pelos usuários e em pesquisas feitas por diversos institutos como a melhor empresa, a mais eficiente empresa estatal brasileira, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos. E eu venho agora, deputado José Edmar, solicitar dessa Câmara, dessa Casa, que tome providências, porque a gente tem percebido uma enorme ineficiência nos serviços prestados por essa empresa. Quero dizer que a gente tem feito um esforço tremendo para divulgar as atividades que a gente tem desenvolvido nessa Câmara Legislativa, fazendo o informativo com recursos próprios,
E a gente tem percebido que, embora esteja postando constantemente essas correspondências no correio, muitos usuários estão reclamando que não estão recebendo. E nós estamos percebendo também que estamos recebendo correspondências no gabinete muitos dias depois de terem sido postadas. Então eu quero pedir providências dessa Câmara Legislativa para que investigue se essa deficiência Conclua, por favor, deputado. está em algum setor da Câmara que faz a percepção. E eu acho que não está, porque a expedição é feita direto no correio, porque é um serviço público essencial para a nossa atividade e que não está sendo desempenhado a contento. Eu hoje estou fazendo um ofício ao presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, reafirmando essa denúncia, e vou fazê-lo também nos veículos de comunicação. Muito obrigado, senhor presidente. Conceda a palavra ao deputado Cláudio Monteiro. Conceda a palavra ao deputado Luiz Estevão. Conceda a palavra ao deputado Odilon Aires. Conceda a palavra ao deputado César Lacerda. Conceda a palavra ao deputado Marcos Arruda. Passamos ao comunicado de parlamentares. Conceda a palavra à deputada Dimar Pirineus. Já passou. Já. Conceda a palavra ao deputado Geraldo Magela. Conceda a palavra ao deputado Luiz Estevão. Conceda a palavra ao deputado Filipelli. Conceda a palavra ao deputado Cláudio Monteiro. Conceda a palavra ao deputado Odilon Aires. Conceda a palavra ao deputado Miquel Paz. Conceda a palavra ao deputado Renato Rainha. Conceda a palavra ao deputado João de Deus. Conceda a palavra ao deputado César Lacerda. Com a palavra, deputado Renato Rainha. É porque senão a pauta é grande. Eu vou ser rígido aqui no tempo, viu? Não preciso falar, não vou falar no máximo 20 minutos. Tá. Vou passar 20 minutos, Não. você pode caçar a minha palavra. 5 minutos. É rápido. Senhor presidente, nobres deputados, subo aqui hoje, mais uma vez, para falar de segurança pública. Mais especificamente da questão salarial, da remuneração da Polícia Civil do Distrito Federal. Primeiramente, é preciso se dizer que a isonomia que os delegados fazem jus com as demais carreiras jurídicas, ela é garantido a nível constitucional, no artigo 241 da Magna Carta. Além disso, o Supremo Tribunal Federal, por 3 vezes, por 11-0, ou seja, a unanimidade, já decidiu que os delegados têm direito a essa isonomia, inclusive de forma auto-aplicável. Existe também a Lei 851, aqui da Câmara Legislativa, em vigor, devidamente em vigor, que também estabeleceu esse princípio. E o governador anterior, o governador Joaquim Roriz, com respeito que atribuía à Constituição, às leis e às decisões judiciais, determinou o pagamento dessa isonomia aos delegados de polícia. Muito bem, atitude correta. Atitude que deve tomar um governador que se pretende ser sério, o cumprimento das leis e das decisões judiciais. O governador Roriz também, atendendo o que determina a legislação federal, a Lei 2266 e a Lei 7995, estendeu às demais categorias que compõem a Polícia Civil do Distrito Federal a proporcionalidade remuneratória. Existe lei federal que respalda isso. Tanto é que foi pago durante 3 anos e 8 meses do governo anterior. E esse governador, atual governador Cristóvão Buarque, analisando em campanha a questão da remuneração da Polícia Civil, viu todo o respaldo jurídico que tinha e assumiu um compromisso com os policiais civis, foi lá pessoalmente e disse: em sendo eleito governador do Distrito Federal, eu vou continuar pagando a isonomia e a proporcionalidade da Polícia Civil. Os policiais civis foram testemunhas disso. E o que o governador fez? Primeiramente, quando foi arguída a inconstitucionalidade da Lei 851 ao Supremo Tribunal Federal,
O senhor governador, ao contrário de defender a proporcionalidade, encaminhou uma defesa para o Supremo que foi muito mais um ataque, combatendo uma lei que ele mesmo havia sancionado alguns dias atrás. Sancionado, inclusive, depois de ouvida a consultoria jurídica do Palácio do Buriti. Vejam, senhores, como alguém que sanciona uma lei, e na sanção o governador diz, essa lei está dentro dos critérios da juridicidade e da constitucionalidade. Dias depois, ao ser consultado pelo Supremo Tribunal Federal, manda um documento combatendo a lei que ele mesmo sancionou. Descumprindo com isso a sua palavra. Descumprindo com isso o seu compromisso. A prioridade desse governo não é segurança pública. Aliás, a prioridade desse governo não é nenhuma área, porque esse governo não atua em área nenhuma. Que obras que nós temos no Distrito Federal? Que grande atuação que nós temos desse governo depois de passado 9 meses de governo? Esse governo não tem prioridade porque ele não atua. Conclua, por favor, deputado Renato Rainha. Estou concluindo. Para concluir, eu quero dizer que o senhor governador tem que cumprir a lei, tem que cumprir a Constituição, tem que cumprir as decisões judiciais, tem que atribuir imediatamente a isonomia aos delegados de polícia de carreira estabelecidas pela Constituição Federal. E tem também que continuar fazendo o que o governo anterior fazia, que é o pagamento da proporcionalidade aos policiais civis, às demais categorias, porque isso está previsto na lei. Quero só para concluir, senhor presidente, dizer, inclusive, que ele tem descumprido outra lei para a Polícia Civil. Os policiais federais estão lá, recebendo a incorporação da GOE 90%, e até agora o senhor governador não determinou esse cumprimento dessa lei aos policiais civis. Até onde vai a irresponsabilidade na área de segurança? Obrigado. Conceda a palavra ao deputado Zé Edmar, último inscrito no comunicado de parlamentares. Rápido, deputado. A pauta é extensa. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, amigos das galerias, particularmente meu amigo São Sebastião. Nós estamos hoje para ver o projeto que cria a Agrovila, que cria o polo de hortifruti granjeiro em São Sebastião. Uma cidade onde tem uma terra preta, uma terra propícia, como é o caso da Vargem Bonita, do Bandeirante, e que até agora não houve nenhum incentivo, nenhum apoio para que isso acontecesse. Nós estamos aqui, eu, o deputado Marcos Arrudas, todos os deputados pedindo apoio para esse projeto de lei que vota hoje em primeiro turno. Mas eu gostaria também de me solidarizar ao deputado Renato Rainha. Pena que o deputado Renato Rainha saiu daqui, mas esse problema, deputado, de tratar uma coisa e depois fazer outra, aconteceu comigo também no caso da cidade estrutural. Pena que nem todos entenderam que isso aconteceu. Mas, viu, não foi só com Vossa Excelência, comigo também aconteceu. E eu me solidarizo a Vossa Excelência para que fatos como esse não continuem a acontecer. Mas eu também quero, senhor presidente, a minha fala hoje na comunicado de parlamentar pelo PSDB, eu quero aqui fazer e ressaltar com veemência a minha alegria ontem ao ver estampado nos jornais de Brasília a prisão de um grileiro, Lia Fenelon, Maria Lia Fenelon. Uma grileira foi presa em Brasília por estar vendendo terra pública. Uma. Já é um sinal. Portanto, deixo aqui, portanto, parabenizo o Poder Judiciário, a Polícia Civil, que teve a coragem de prender um grandão. Pôr na cadeia uma pessoa grileira em Brasília. Até que, enfim, depois de 3, 4 anos falando, denunciando, falando, pedindo, umzinho foi preso. Está na cadeia um grileiro em Brasília. Um que rouba a terra do governo e vende às pessoas, falando que a terra é dele,
quando nós sabemos que tem aí mais de uma dezena de grileiros. Mas umzinho já foi preso. Espero que essa notícia possa acontecer com os outros grileiros no Brasil. Então, deixo aqui registrado o meu parabenizar a Justiça do Distrito Federal, o Poder Judiciário, a Polícia Civil, que conseguiu levar nas barras do tribunal e conseguiu, do juiz, essa ordem de prisão, que é uma ordem de prisão que não depende de outros argumentos, ela é inafiançável, portanto, fica aqui registrado o meu apoio, a minha alegria em ver a justiça ser mais forte do que o poder econômico dessa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Convido o deputado Zé Edmar para assumir a presidência dos trabalhos. Senhor presidente, Questão de ordem, deputado Daniel Marques. eu solicito a inversão de pauta e que Vossa Excelência colocasse o item 1 em votação, veto total a um projeto de minha autoria. Gostaria que fosse votado no item número 1, o 11 invertido para o primeiro item. Atendido. O item número 11 será apreciado em primeiro lugar. Encerrado o comunicado de líderes, passaremos ao comunicado... Ah, é? Já tudo, então? Encerrado também o comunicado de parlamentares. Aí você me esculhambou, pô. Aí você me esculhambou. Eu queria falar no lugar mais na vida. Eu deixei de falar. Peço ao senhor secretário, peço ao senhor deputado Daniel Marques para nos auxiliar nos trabalhos da mesa. Sendo o primeiro projeto de vossa autoria, eu vou convidar o deputado Edmar Pirineus, deputado Manuel de Andrade, nos auxiliar nos trabalhos. Eu falei foi aqui, pô. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Jorge Cauí. Senhor presidente, depois de inverter a pauta do veto do deputado Daniel Marques, eu pediria que fosse apreciado o item 4, sobre o Esperanto. Atendido. Vossa Excelência quer que seja apreciado em seguida ao voto... É o projeto número 1339. Vai ser atendido. Peço ao senhor secretário para fazer a leitura do primeiro item da ordem do dia. Se ninguém contesta... Apreciação do veto total ao projeto de lei 167/95, que dispõe sobre a alteração de normas de gabarito dos imóveis de uso unifamiliar e misto, comerciais de nas dadas satélite de Planaltina. Autor, deputado Daniel Marques. Peço ao relator, deputado Benício Tavares, que faça o parecer do veto, que leia o parecer do veto. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, relatório do veto da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total aposto ao projeto de lei de número 167 de 1995, que dispõe sobre a alteração de normas de gabarito dos imóveis de uso unifamiliar e misto comercial residencial
da cidade satélite de Planaltina DF. Relatório. Com a mensagem número 110 de 95, de 26 de julho de 1995, o governador do Distrito Federal comunica à presidência dessa Casa os motivos do veto total aposto ao projeto de lei em epígrafe nos termos do parágrafo 1º do artigo 74 da Lei Orgânica do Distrito Federal. A proposição em exame, de autoria do ilustre deputado Daniel Marques, dispõe sobre a alteração de normas de gabarito dos imóveis de uso unifamiliar e misto, comercial e residencial da cidade satélite de Planaltina. Determina que as alterações não atingem as edificações localizadas na área histórica do setor tradicional de Planaltina, edificações estas que expressem valor patrimonial, histórico-cultural e incumbe à Administração Regional de Planaltina a responsabilidade pelo cumprimento da restrição acima referida. O projeto foi aprovado por esta Câmara sem apresentação de emendas. Em sua exposição, o governador assegura que vetou a proposição por considerá-la tecnicamente inconsistente. No entender do chefe do Poder Executivo, a alteração de uma estrutura urbana de porte da cidade satélite de Planaltina, sem um estudo urbanístico abrangente que avalie a sua capacidade de absorver novas demandas, fomenta a destruição do espaço urbano, correndo-se o risco, ao promovê-la, de ocorrerem desequilíbrios irreversíveis ao seu funcionamento. Em nosso juízo, são estas informações que reputamos necessárias à apreciação da matéria no âmbito desta Casa Legislativa. Em discussão. Palavra ao deputado Daniel Marques. Senhor presidente, senhores deputados, eu subo essa tribuna para pedir o apoio de todos os deputados para que nós possamos hoje derrubar o veto a esse projeto de grande interesse para a comunidade de Planaltina, que é o aumento de gabarito, o crescimento vertical. Em várias áreas do governo, do atual governo, nós sabemos que eles estão apoiando o crescimento, o adensamento das cidades. E, infelizmente, o governador, não sei por que razão, colocou um veto a esse projeto. E nós hoje, com certeza, vamos derrubar o veto para que a cidade de Planaltina, e como foi o caso do projeto do Manelzinho e do César Lacerda, Algama, foi derrubado também o projeto, elas precisam ter um crescimento vertical para que possa gerar mais emprego com o incentivo à construção civil, gerar também uma demanda maior de imóveis para o aluguel, melhorando assim a questão também do aluguel nessa cidade satélite, que a situação é bastante crítica. Portanto, eu solicito a todos os deputados que votem não ao veto desse projeto do adensamento e crescimento vertical da cidade de Planaltina. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passaremos à votação. Peço ao senhor secretário para fazer. Peço ao senhor. Já está encerrada a discussão. Já estamos em processo de votação. Peço ao senhor secretário para fazer a chamada dos senhores deputados. Deputado Ministro Tavares. Deputado Edmar Breneus. Deputado Antônio Cafu. Deputado César Lacerda.
Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Sandra Lacerda. Depois eu queria conversar com você sobre essas relações que a gente está tendo, no governo, na administração, essas coisas todas. Tá? Tudo bem? Joia? Feito. Deputado Daniel Marques. Deputado Filipelli. Deputado Filipelli. Deputado João de Deus. Deputado Jorge Cauí. Deputado José Admar. Deputado Lúcio Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevão. Deputado Luiz Estevão. Deputada Maninha, ausente. Deputado Marco Lima. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda. Deputado Marcos Arruda. Deputado Miquel Paz. Deputado Daniel Pacheco. Deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires. Deputado Renato Rainha. Deputado Rodrigo Lemberg. Deputado Adão Xavier. Deputado Adão Xavier. Deputado Zé Ramalho. Deputado Zé Ramalho. Deputado Geraldo Magela. Deputado Geraldo Magela, ausente. Deputado Zé Edmar.
Votaram 20 deputados, com 4 ausentes. Foram encontradas 20 sobrecartas. O veto do senhor governador ao projeto de lei número 167, de 95, foi derrubado com 17 votos não, 3 sim e nenhuma abstenção. Senhor presidente, pela ordem. Pela Eu ordem, solicitaria a deputado inversão da pauta para que fosse incluído em terceiro lugar o item número 8, por favor. Atendido. Muito obrigado. Peço ao senhor secretário para fazer a leitura do item número 2. Projeto de lei número 1339. Senhor presidente. Questão de ordem, deputado Benício Tavares. Gostaria de solicitar a Vossa Excelência, da mesma maneira, que fosse transferido para o item número 4, o item número 9. Atendido. Relatório da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total aposto ao projeto de lei de número 1339, de 1994. Peço ao senhor ter um pouquinho de paciência só para que eu peço ao senhor secretário para fazer a leitura do item do qual iremos analisar o veto. Desculpe, presidente. Apreciação do veto total ao projeto de lei 188. Digo, apreciação do veto total ao projeto de lei 1339/94, que dispõe sobre a inclusão do Esperanto como disciplina optativa na parte especificada do currículo das escolas de primeiro grau da rede pública do Distrito Federal. Autor, deputado Jorge Cauí. Com a palavra o senhor relator, deputado Benício Tavares. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total aposto ao projeto de lei de número 1339, de 1994, que dispõe sobre a inclusão do Esperanto como disciplina optativa na parte diversificada do currículo das escolas de primeiro e segundo graus da rede pública do Distrito Federal. Relatório. Com a mensagem número 102 de 95, o excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal comunica a esta Casa que, nos termos do disposto do parágrafo 1º do artigo 74, combinado com o inciso 9º do artigo 100 da Lei Orgânica do Distrito Federal, decidiu exercer o direito de veto total ao projeto de lei em epígrafe. A proposição em exame, de autoria do deputado Jorge Cauí, versa sobre a inclusão do Esperanto como disciplina optativa na parte diversificada do currículo das escolas de primeiro e segundo graus da rede pública do Distrito Federal. Nos termos da proposta, a inclusão da disciplina Esperanto far-se-á mediante oferta da mesma no elenco de idiomas dos Centros Interescolares de Línguas. O projeto prevê que o Esperanto será ministrado por professores credenciados pela autoridade competente
com aprovação do Conselho de Educação do Distrito Federal. Determina ainda a proposta que compete à Secretaria de Educação do Distrito Federal estabelecer diretrizes básicas para o cumprimento do disposto nesta lei. Em sua tramitação nesta Casa Legislativa, submetido à apreciação das comissões permanentes, o projeto recebeu pareceres favoráveis da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças e da Comissão de Assuntos Sociais. Submetido ao plenário da Casa, foi o projeto aprovado em primeiro turno por 21 votos favoráveis, sendo registradas 3 ausências, e em segundo turno obteve 16 votos favoráveis, ocorrendo 6 ausências. Publicada a redação final no Diário da Câmara Legislativa em 4/7/95, a proposição foi encaminhada ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal por meio da mensagem número 32 de 95. Em sua exposição de motivos, o governador esclarece que vetou totalmente o projeto por razões de ordem pública. Para o chefe do Poder Executivo, a proposição em tela, no que diz respeito à inclusão do Esperanto como disciplina optativa na parte diversificada do currículo das escolas de primeiro e segundo graus, não se confirma a justificativa prevista no artigo 4 da Lei de Diretrizes Básicas para o ensino de primeiro e segundo grau. Alega, ademais, o senhor governador que dessa inclusão resultaria o comprometimento dos pardos recursos públicos que sequer são suficientes para atender às necessidades do ensino obrigatório. Acrescenta ainda que, conforme o disposto na Lei de número 5.692 de 71, alterada pela Lei de número 7.044 de 82, cabe aos estabelecimentos de ensino decidir sobre a parte diversificada dos currículos. A inclusão do Esperanto é, portanto, no entender do senhor governador, ato que prescinde de previsão em lei local. Argumenta, por fim, que no cenário atual, essa escolha não atenderia aos objetivos, princípios traçados nos artigos 205, 208 e 212 da Lei Maior, nem as diretrizes da Lei de número 5.692 de 71, especialmente os artigos de 1 e 4, além de gerar despesas sem observância ao princípio da economicidade. São estas as informações que reputamos necessárias à apreciação da matéria no âmbito desta Casa Legislativa. Em discussão, com a palavra o deputado Jorge Cauí. Senhor presidente, senhor deputado, esse projeto é um projeto da mais alta importância para o Distrito Federal. Ele foi aprovado por unanimidade aqui no plenário. Não sabemos por que e qual o motivo o senhor governador, que é um intelectual, vetou esse projeto. Mas já existe da parte dele a vontade, que ele já se manifestou, que o veto seja derrubado. Nós temos que ver que o Esperanto é a língua do futuro, é uma língua universal. Ela hoje já está no mundo todo, é da mais alta importância. E o Esperanto, a Liga Esperantista de Brasília, vai implantar em Brasília, se Deus quiser, aqui o centro das decisões do Esperanto, de todo mundo aqui em Brasília. E outra coisa, isso não vai ter ônus nenhum para o governo. Os esperantistas, a Liga de Esperanto, já está preparando professores para ministrar aulas nas escolas. Então, o aluno de primeiro e segundo grau terá o privilégio de aprender essa língua universal, que é a língua do futuro. Eu conto com todos os deputados para o veto ao projeto do senhor governador, ao veto do senhor governador. Eu quero, se Deus quiser, que nós tenhamos também o veto por unanimidade. Eu agradeço a todos os deputados. Obrigado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passaremos à votação. Peço ao senhor secretário para fazer a chamada dos senhores deputados, ao mesmo tempo que mostramos a urna, sem nenhuma votação. Deputado Benito Tavares. Deputado Cafu. Deputado Sandra Lacerda. Deputado Cláudio Monteiro.
Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Daniel Marques. Deputado Daniel Marques. Deputado Edmar Pirineus. Deputado Filipelli. Deputado Filipelli. Deputado João de Deus. Deputado Luiz Estevão. Deputado Jorge Cauí. Deputado Wilson Carvalho, ausente. Deputada Maninha, ausente. Deputado Marco Lima. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda. Deputado Marcos Arruda. Deputado Miguel Paz. Deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires. Deputado Peniel Pacheco. Deputado Peniel Pacheco. Deputado Peniel Pacheco. Deputado Renato Rainha. Deputado Rodrigo Lemberg. Deputado Rodrigo Lemberg. Deputado Adão Xavier. Deputado Marco Lima. Deputado Benito Tavares. Deputado Xavier. Deputado Adão Xavier. Deputado Zé Ramalho. Deputado Geraldo Magela Pereira, ausente. Deputado José Edmar.
Votaram 21 deputados, 3 ausências. Confere, foram encontradas 21 sobrecartas. Vai ser o projeto campeão. Tem voto de abstenção. O cara acha que inventa abstenção. Esse é o abstenção. Inventa abstenção, não tem validade, rapaz. Não tem jeito, não resolve nada. O pior voto tem é Abstenção é voto de bicha. Abstenção. Então é abstenção. É abstenção ou abstenção? abstenção. Aí vai ser campeão. Vai ter 20 votos. Se ele quiser, mas, ó, 20 votos já é uma coisa maravilhosa. Ele vem sempre desse jeito. A gente falando que tinha. Não, mas tá bom. Não tem assim, o zero pro resto do zero. Tem um puxado. Tá pronto. De novo. Teve um traidor, um semi-traidor. Um traidor eu sei, uma abstenção eu sei. Projeto de lei número 1339, o veto total do senhor governador foi derrubado com 19 votos não e um sim e uma abstenção. Peço ao secretário para fazer a leitura do quarto item da ordem do dia. Terceiro item da ordem do dia. Item número 8, na pauta anterior, projeto de lei número 392. Apreciação do veto total ao projeto de lei 392 de 1995, que dispõe sobre a conversão em empréstimo pessoal do saldo devedor contraídos junto ao BRB, na forma que especifique e dá outras providências. Autor, deputado Luiz Estevão. Relator, deputado Benício Tavares. Com a palavra o senhor relator, deputado Benício Tavares. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, da Comissão de Constituição e Justiça, com referência ao veto total do chefe do Poder Executivo ao projeto de lei número 392 de 95, que dispõe sobre a conversão em empréstimo pessoal do saldo devedor contraído junto ao Banco de Brasília, na forma que especifica e dá outras providências. O projeto considerando que a dificuldade em quitar esses débitos tem causado grande transtorno emocionais e fundacional aos servidores, sendo conhecidas as situações que levaram ao suicídio. Considerando que a disponibilidade de 300 milhões que o GDF possui nessa data estão aplicados no BRB, segundo informações do secretário de Fazenda e Planejamento, Argindo Errori, nesta casa, em 3/5/95, com taxa idêntica da Terreg, taxa referencial, hoje em torno de 3,7 ao mês, justifica-se seja adotado em regime de excepcionalidade a proposição que ora se submete à apreciação dessa Casa Legislativa. Diante de tal situação, é que vimos propor o atual projeto de lei que visa atender aos servidores sem prejudicar a remuneração recebida pelo GDF e assegurar uma remuneração de 2% ao BRB, que espero ver aprovada por esta Casa. Essas foram a justificativa do autor do projeto. Os motivos do veto. O senhor governador alega que entendo que o projeto de lei de número 392 de 95 revela-se inconstitucional em flagrante afronto à competência privativa da União para legislar sobre política de crédito, Constituição Federal, artigo 22, inciso 7. Observa-se ainda que o projeto de lei de número 392 de 95 transmuda anteriores contratos de abertura de crédito em contratos de empréstimos bancários. Tal circunstância alega ainda que basta para que seja aposto o veto integral sobre o projeto de lei de número 392 de 95.
são os motivos alegados pelo senhor governador para pôr o veto ao projeto de lei. Concluímos nesses termos nosso relatório sobre o veto aposto pelo senhor governador. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passaremos à votação. Peço ao senhor secretário para fazer a chamada dos senhores deputados. Deputado Benício Tavares. Presente. Deputado Cafu. Deputado César Lacerda. Deputado Cláudio Monteiro. Ô César. Deputado Daniel Marques. Deputado Edmar Perineus. Deputado Filipelli. Deputado João de Deus. Deputado Jorge Cauí. Deputado José Edmar. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevão. Deputada Manim, ausente. Deputado Manelzinho. Deputado Marco Lima. Deputado Marcos Arruda. Senhores deputados. Já chamou.
Deputado Miquel Paz. Deputado Odilon Aires. Deputado Renato Rainha. Deputado Rodrigo Hollenberg. Deputado Xavier. Deputado Zé Ramalho. Deputado Geraldo Magela, ausente. Deputado José Edmar. Votaram 21 deputados, com 3 ausências. Olha, esse aqui subiu no meu conceito ontem. O único que não mentiu pra mim. Não, eu vou votar contra o seu projeto. Você tem que amassar certo agora. Zé, você cresceu no meu conceito. Se é falar que vai votar contra, na hora que você estiver votando do lado, eu voto do outro. Não é? Foram encontradas 21 sobrecartas. Próximo é o item 9. Do Benício Tavares. E depois é o do Manuel de Andrade, o item 2. Esse Luiz até o final. Leva 3 assessoras. Até o Cizinho Luiz correu atrás. Correu atrás. Só um. Ih, Luiz, não valeu. Pensei que você tinha anulado. Senhor presidente, questão de ordem. Estamos em processo de votação. Peço aos senhores que aguardem o processo, encerrar o processo de votação.
O veto total ao projeto de lei número 392 foi derrubado com 19 votos não e 2 sim e nenhuma abstenção. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Tadeu Filipelli. Senhor presidente, gostaria que fosse incluído na votação, após os 2 itens que aguardam pela inversão de ordem, o item número 6 da pauta, da ordem do dia. Será que é atendido. apreciação do veto ao projeto de lei número 188. Já está atendido. Item número 6. Obrigado. Senhor presidente, Peço ao pela secretário ordem. para fazer a leitura do próximo item da ordem do dia. O item 4, anteriormente, item 9. Presidente, pela ordem. Projeto de lei número 426. Pela ordem, deputado Manuel de Andrade. Senhor presidente, eu quero participar ao plenário. Falecimento hoje do professor Ivo Krebles Montenegro, presidente da UPS, União Pioneira de Integração Social. Foi diretor do SINDEPS, Sindicato das Mantenedoras do Ensino Superior, diretor da Liga de Defesa Nacional, conselheiro fundador do CEUB, auditor aposentado do TCU e pioneiro de Brasília. O velório do doutor Ivo está se realizando na capela número 2 do cemitério Campo da Esperança e o seu sepultamento será às 17 horas de hoje. E eu pediria a Vossa Excelência que solicitasse um telegrama em nome do plenário, em nome da casa, e aproveitamos o ensejo também esta casa pudesse ofertar 1 minuto de silêncio em razão do seu falecimento. A presidência entende questão de ordem levantada pelo deputado Manuel de Andrade, informa que fará chegar até a família as condolências da Câmara Legislativa e também pede a todos os deputados que se coloquem de pé para que possamos ter 1 minuto de silêncio referendando, ou seja, em pesar pelo falecimento do doutor Ivo Montenegro.